paz e luz em todos nós. Graças a Deus, estamos aqui novamente para juntos conversarmos um pouquinho a respeito das lições do Cristo. É muito agradável conversar com vocês todas as quartas-feiras, essa ligação que nós vamos fazendo uns com os outros, criando esse clima de fraternidade, de amor e desenvolvermos juntos as nossas potencialidades espirituais. Então, eu lhes sou eternamente grata a cada um de vocês que permite que eu faça parte da vida de vocês, da família de vocês, onde quer que vocês se encontrem. E hoje nós vamos comentar mais uma lição do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que é a lição A Escola das Almas. Esse livro nos remete às reuniões de Jesus com seus discípulos, especialmente em casa de Pedro, Simão Pedro, que era o pescador, que tinha uma casa maior, e ele podia receber então Jesus e todos os seus companheiros de apostolado. Então vamos ao nosso texto e faremos os comentários. Depois nós faremos as vibrações e a nossa prece. Nós queremos lembrá-los que vocês coloquem então o nome das pessoas que necessitam de ajuda no papel, alguma coisa que vocês tenham por escrito, ou escrevam no próprio Face para que elas possam ser atendidas nas suas necessidades. Não esquecendo também de colocar a água para ser fluidificada, para que seja depositado nelas os elementos necessários para manter a nossa saúde física e espiritual, para nos ajudar a dormir melhor, a raciocinar melhor aquilo que nós necessitamos e merecemos. Então vamos lá. A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser nossa vida no lar? Que nós paramos e vamos ver que a reunião, Jesus fazendo o seu evangelho, todo mundo prestando atenção, mas, como acontece conosco também, a gente tem dúvidas. E aí, a sogra de Pedro, uma senhora que estava acompanhando, que possivelmente estava com alguns problemas familiares, pergunta, afinal, o que vem a ser a nossa vida no lar? É uma pergunta que nós também precisamos fazer para nós mesmos. O que vem a ser a nossa vida em família? Né? O que significa viver em família? Contemplou-a ele significamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o tempo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Olha que interessante as duas perguntas, né? Ela pergunta o que vem ser a vida no lar, e em seguida ela faz uma colocação que todos nós sabemos. Quando a gente vai formar um lar, na época do namoro,
como ela diz, quando iniciamos a tarefa entre flores, realmente nós estamos enamorados, nós estamos numa promessa de paz, de compreensão, de alegria. Mas logo depois ela coloca: surgem pedras e dissabores. E aí Jesus repara que a sogra do Pedro estava tão sensibilizada que dava até chorando, ela chorando. Então, ela devia estar com um problema bastante grande, porque imagine vocês, naquele tempo, ela era a mãe da esposa do Pedro e vinha toda aquela gente para a casa deles, não é? Então, algumas coisas deviam acontecer e ela estava chorando e queria uma resposta. E Jesus já responde que o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos coloca para que pouco a pouco a gente tenha um grande entendimento da humanidade. Então, o lar é a primeira célula da sociedade, onde nós, espíritos reencarnados, vamos aprender pouco a pouco como é viver numa sociedade maior. Então, no lar a gente tem o pai, a mãe, temos irmãos, temos avós, temos tios, temos primos. Então, essa pequena sociedade vai nos auxiliar a ter o grande entendimento de toda a humanidade. E Jesus, sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Olha que pergunta interessante. Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante. Ela achou uma pergunta, né? Que pergunta é essa, né? Por que Jesus está me perguntando o que eu faço com a ervilha antes de servi-la? Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Jesus continua: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? E ela responde: de modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida... Então vejam vocês como que Jesus faz. Se ele dissesse o que era já o lar, talvez a sogra de Pedro não entendesse e nem nós outros. Mas então ele faz perguntas que levam à reflexão, quando ele pergunta o que é feito com a ervilha antes de servi-la e como é servir o pão à mesa. Se pode servir pão cru à mesa, só massa. Aí Jesus considerou a resposta dela, né? Que ela punha para cozer, depois temperava para tornar agradável ao sabor daqueles que vão comer. E com o pão a mesma coisa, punha no forno para que o calor do forno asse o pão para que ele se torne comestível. Aí Jesus responde: há também um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à
a noite desaparece. O lar é curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então vamos conversar um pouquinho agora com essa resposta de Jesus. Quando ele diz que tem também na vida celestial ou na vida espiritual um banquete festivo, onde os nossos sentimentos devem servir à glória de Deus. Então, que o lar é o cadinho santo ou forno preparador. Então, o lar, na verdade, é uma oficina de burilamento das almas. Que o que parece que a aflição ou sofrimento é um recurso espiritual. Que o coração ou o espírito que está acordado para a vontade de Deus retira da convivência familiar bênçãos, porque só no encontro, no convívio diário, no convívio natural entre pai, filho, esposa, esposo, mãe, irmãos, primos, é que a gente vai desenvolvendo os nossos sentimentos, nós vamos desenvolvendo as nossas aspirações de sermos melhores. Por quê? Porque nós temos que aprender a dividir, nós temos que aprender a suportar o defeito dos outros, nós temos que aprender a obedecer, nós temos muita coisa para observar dentro desse convívio diário. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que trata de ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde fala que a reencarnação fortalece os laços da família, a gente encontra nesse capítulo que os espíritos nascem e renascem várias vezes no mesmo grupo familiar para que haja um entrelaçamento de afetos, um desenvolvimento de sentimentos. E à medida que esses sentimentos vão se expandindo, nós vamos agregando mais pessoas ao nosso núcleo, nós vamos trazendo outros espíritos para participar. E a gente nunca perde a afeição daqueles que fazem parte do nosso grupo familiar. Assim como existem famílias consanguíneas, existem também as famílias espirituais, são aqueles que são nossos irmãos pelos laços do coração, que nós encontramos num grande amigo, num professor, num orientador, né? Às vezes, não sei se com vocês acontecem, às vezes a gente encontra nas pessoas que a gente encontra uma mãe, uma avó, numa pessoa que, quando a gente trabalha numa grande organização, que a gente fala a tia da limpeza, a tia do cafezinho, a gente fala isso. Aquela tia, que a gente chama de tia carinhosamente, porque a gente está incorporando a ela na nossa família, significa que aquele espírito é um espírito já nosso conhecido, que ele está ali naquele momento, porque nós estamos exatamente no lugar que nós precisamos estar, para nos dar apoio, para nos dar incentivo, para nos auxiliar naquilo que nós necessitamos. E aí que a gente vê a bondade de Deus, quando diz que todos nós somos irmãos e que toda atribuição, todo trabalho é digno, não importa o que você está fazendo, se você está fazendo a limpeza, se você é o diretor da empresa. O importante é que você esteja desenvolvendo, transferindo amor, transferindo carinho, transferindo respeito. Então, essa coisa de dizer, não, eu não cumprimento porque é o porteiro, não, isso tudo é bobagem, gente. A vida nos nivela por igual. Então, o lar pode ser essa primeira escola que nos prepara para que a gente vá se sair bem
em lugares maiores. Então, os princípios de honestidade, os princípios da verdade, tudo a gente aprende dentro de casa, né? E os espíritos que estão conosco hoje, muita gente fala, mas um parente difícil é meu karma. Não, vamos entender assim. O parente difícil que está conosco é alguém que veio para aprender junto conosco ou para nos ensinar aquilo que nós ainda não sabemos. Então, é preciso mudar um pouco essa nossa visão de que é meu karma, meu sofrimento, ai meu Deus, fulano me faz tanta coisa, eu sofro tanto por conta disso. Não, você sofre porque você escolheu sofrer com a atitude daquela pessoa. Se você tiver compreensão suficiente em relação que cada um dá aquilo que tem, nós deixamos de sofrer quando nós desenvolvemos essa compreensão. Então, essa lentilha que está sendo cozida aqui, né, somos todos nós dentro da nossa panela diária do nosso lar, né? Então, nós estamos sendo cozidos, nós estamos sendo essa massa que está sendo levada ao forno para que a gente fique saboroso quando a gente deixar a nossa existência física. É uma parábola que foi colocada aqui para que a gente possa entender, é uma comparação, para que a gente possa saber, se colocar, que a gente está onde a gente precisa estar, com as pessoas que precisam fazer parte da nossa vida. Então, o lar, responde aqui, é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, a sogra de Pedro escutou tudo que Jesus falou, tudo isso que nós conversamos aqui agora e ponderou. Esses somos nós, hein? Nós estamos também aqui ponderando. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo posou da interlocutor os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que faze das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, vamos trazer isso para nós agora. Quando, num grupo familiar, as pessoas estão trabalhando todos para crescerem juntos, dividindo, aprendendo, somando, e tem alguém que não segue, que é rebelde a essas sugestões, é feito com eles da mesma maneira, quando passado para o plano espiritual, que é feito com a lentilha. Ela diz que a lentilha que não amolece é tirada fora, porque senão pode machucar a boca de quem vai comê-la. Então, mesma coisa, um lar onde quando alguém se desvia, ele não vai no plano espiritual se juntar a essa família que ele estava. Ele vai aprender, ele vai servir, como diz aqui, né? Ele vai ficar como se fosse um adubo da natureza. Ele vai ter experiência junto a outros grupos até que ele se desenvolva a atingir novamente o nível daquela família em que ele estava participando. Mas a misericórdia de Deus é grande,
Nós não temos que ficar aqui perguntando, ah, mas será que era meu inimigo? Não era meu inimigo? Será que eu matei? Será que eu não matei? Não pergunte nada. Essas coisas, esse esquecimento do passado, ele é benéfico, porque se a gente soubesse, atrapalharia a nossa vida. O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar o que é que nós podemos fazer de melhor junto ao nosso agrupamento familiar para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva e que a gente continue trabalhando. Então, as famílias existem dentro do lar, existem as famílias na nossa sociedade, por exemplo, uma instituição que nem o Bezerra de Menezes. Nós falamos sempre que nós somos a grande família Bezerra de Menezes. Nós somos a grande família Bezerra de Menezes, porque nós somos espíritos que se comprometeram a ajudar a velhice. Nós tivemos essa preparação no mundo espiritual e nós nascemos, estamos dando seguimento àquilo que nós prometemos. E muitos chegam que não tinham feito esse comprometimento, mas aumentam a nossa família porque eles entendem que podem fazer alguma coisa. Então, vai se expandindo cada vez mais esse círculo familiar da família Bezerra de Menezes, como tantas outras famílias espirituais, né? Todas as religiões, todas as igrejas. Então, os seus membros vão aumentando. Então, é muito gratificante para a gente saber que nós vamos continuar essa nossa amizade, essa nossa irmandade quando desencarnarmos. E que parte da nossa família está encarnada, parte da nossa família está desencarnada, aguardando o nosso retorno. Tanto que quando a gente faz as vibrações, aqueles membros da nossa família espiritual participam conosco, nos auxiliam, nos dão a sustentação, durante o nosso sono conversam conosco, mostram o caminho que nós resolvemos realizar aqui na Terra. Então, eles não descuidam de nós. E para vocês terem uma ideia assim mais intensa a respeito de uma família e de um elemento que se perde da família e como ele é recuperado, nós temos uma grande trabalhadora, médium, escritora, que é a Ivone Pereira da Silva. A Ivone Pereira, ela reencarnou aqui no Brasil, médium excelente, e foi dada a ela a oportunidade de fazer a sua biografia de outras vidas para que a gente aprendesse com ela aquilo que ela vivenciou. Então, se vocês estiverem interessados em conhecer um pouco mais a respeito de uma família, que era uma família já estruturada e um dos elementos saiu fora, se perdeu, né? Que é o caso da Ivone Pereira, se perdeu, é uma forma forte de dizer, mas se desviou. Vocês leiam a trilogia Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumières e O Drama da Bretanha. Então, são 3 livros. Depois a gente pode até colocar para vocês aí, para vocês não esquecerem. Então, As Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumières e O Drama da Bretanha. E depois vocês leiam a biografia da Ivone Pereira para saber como é que foi essa redenção dessa alma que se desviou por amor. Então, fica aqui a mensagem do Cristo que o lar é o nosso refúgio, o lar é a nossa escola, que nós aprendemos a amar dentro de casa. Então, valorizemos esse lar que nós temos. Não importa quem são as pessoas que estão conosco, se nós temos muita afeição ou pouca afeição, mas agradeçamos a Deus, porque nos foi permitido trabalhar em nós as nossas deficiências e ajudar também aqueles que estão conosco a trabalhar as deficiências deles. Tanto que tem uma parábola também dos ouriços, que num dia de frio, era muito gelado, e eles sabiam que para poder
poder se esquentar, eles tinham que ficar próximos uns dos outros. Então, mas à medida que eles iam se aproximando, o espinho machucava, né? Um machucava o outro. Mas era necessário que eles se agrupassem. Então, teve que cada um ceder de um lado, ceder do outro, e descobrir como que machucava menos para poder passar a noite. Então, para que a gente passe a nossa noite nessa existência, aprendamos a controlar as furadas do espinho do nosso companheiro de jornada, para que ele também aprenda a controlar a doída do espinho que nós ofertamos. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos realizar em nós esse amadurecimento espiritual, para que quando a gente sair dessa existência, nós possamos comemorar com aqueles que ficaram do lado de lá. Então, vamos nos preparar para as vibrações da noite. E fica então o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente reconsidere os itens de 18 a 23. Então vamos nos preparar para agora a gente fazer a nossa doação de energias. E eu queria registrar aqui as nossas vibrações pelas nossas matas, não só do Brasil, mas do mundo, por conta do calor, as queimadas, os incêndios, a quantidade de animais que estão perdendo a vida, perdendo seus habitats naturais, e também vibrar por aqueles homens, que alguns incêndios desses são incêndios provocados pelo próprio homem. Vibrar por esses homens que pensam que o dinheiro é tudo, que a ganância é tudo, que eles também possam sentir a presença de Deus e reavaliar os seus posicionamentos diante da vida. Então vamos nos tranquilizando, vamos fazendo silêncio interior, lembrando que nós somos receptores e transmissores e que podemos fixar a nossa mente, a nossa vibração num padrão mais alto, que nos dê essa ligação com o Pai. Então nós vamos cerrando os nossos olhos tranquilamente, nós vamos abrindo as nossas mentes e os nossos corações, encarnados e desencarnados, confiantes na bondade de Deus, sabedores que os espíritos familiares estão conosco, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões e os trabalhadores de Bezerra de Menezes que atendem ao nosso chamado, à nossa necessidade. E nós vamos nos deixando envolver por essas vibrações da música, por essas vibrações luminosas que vêm de mais alto, confiantes na bondade infinita de Deus, no seu amor e na sua justiça. Então nós vamos nos deixando ficar tranquilos, serenos. Vamos percebendo essa luz que chega até nós através do nosso centro de força coronário, no centro da nossa cabeça. E essa energia luminosa vai se expandindo por todo o nosso ser. E nós vamos nos sentindo fortalecidos, nós vamos nos sentindo aquecidos, amados, vamos nos percebendo luminosos na expansão das nossas auras, leves,
extremamente livres. Uma imensa paz nos invade a todos nesses instantes. E é nessa paz, repletos de luz, que nós rendemos graças ao nosso Criador, pedindo a Ele as suas bênçãos luminosas em favor do nosso planeta Terra, em favor do nosso planeta azul, dos nossos mares, das florestas, dos animais, dos minerais, de todos os seres viventes. E assim nós rogamos por toda a humanidade, por todos os trabalhadores do bem, da fraternidade e da paz, e por todos aqueles outros que desconhecem as leis de amor, de perdão, de justiça e de caridade. Por todos os povos e nações, governantes e governados. Por todos os países que ainda se encontram em guerras. Pelos nossos irmãos que deixam a existência nos campos de batalha. E por aqueles outros que, por desconhecerem as leis de amor, fomentam e mantêm essas mesmas guerras. Nós te rogamos, Senhor, por todas as instituições religiosas, da caridade, da ciência, da educação, da política, da saúde, da segurança, da cultura e das artes. Te pedimos amorosamente pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, que as suas bênçãos de luz, saúde, de paz e de amor possam envolver todos esses nossos companheiros. E humildemente agora, nós te pedimos pelos nossos lares, que bênçãos de paz, de luz, possam se espargir por todos os cantos e recantos da nossa casa. Que bênçãos de saúde, de amor, de luz, de esperança, de fé, perdão e caridade possam envolver todos os seres que caminham conosco nesta existência. E se alguém houver adoentado na nossa casa, na nossa família, que as nossas energias, que os nossos fluidos possam chegar até eles, serem trabalhados por esses espíritos amigos, afetivo e de ajuda. Nós te pedimos pelos nossos parentes, amigos, companheiros de trabalho, por todos aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar, do nosso círculo social, que todos recebam essas bênçãos de amor e de luz. Pedimos amorosamente pelos nossos parentes e amigos que já retornaram à pátria espiritual, que eles recebam o nosso amor, que eles possam saber que já estão na pátria espiritual, na verdadeira vida. Nós vibramos agora pelos nossos pais, que onde quer que eles se encontrem, que eles recebam o amor dos nossos corações, a nossa gratidão eterna por ter nos possibilitado mais essa experiência aqui na Terra. E com os nossos corações repletos de alegria por estarmos juntos, cheios de ternura, nós vamos agora vibrar, pedir amorosamente em favor de todos os nossos companheiros que se encontram adoentados no nosso planeta Terra, que eles recebam bênçãos de saúde, de paz e de luz. Pedimos amorosamente por aqueles que partiram, que eles recebam também essas mesmas bênçãos. E por aqueles que ficaram, que possam ser reconfortados
pela perda temporária, pela ausência física dos seus entes queridos. Nós te pedimos, Senhor, fortaleça todos os trabalhadores que se empenham para que a cura possa chegar o mais breve possível, que a vacina possa chegar o mais breve possível para que a gente possa passar por essa pandemia. Fortalece também todos os trabalhadores que trabalham para resgatar a saúde. Vibramos amorosamente por todos os idosos deste lar Bezerra de Menezes, como todos os lares da terra. E com os nossos corações entrelaçados, nós nos colocamos agora em posição de receber. Abramos os nossos corações e as nossas mentes, para que os benfeitores espirituais possam nos atender nas nossas necessidades menores ou maiores. E enquanto eles realinham os nossos centros de força, dando-nos a sustentação de que necessitamos, nós nos lembramos de Jesus e oramos mais uma vez dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, hoje, agora e sempre, onde estivermos. Que essas bênçãos de luz possam envolver todos os seres que nos amam e que nós os amamos nessa eterna vida. Paz e luz em todos nós, em nome de Deus e em nome do Cristo, e que assim seja. Nós lhes agradecemos por esses momentos de oração. Queremos dizer-lhes da grande atuação dos Espíritos nas necessidades de cada um. Gratidão a todos eles por esses momentos belíssimos, onde o céu desce até a terra para nos atender. Que na próxima semana nós possamos estar novamente juntos. O nosso agradecimento especial ao Dr. Bezerra de Menezes e a toda a sua equipe de trabalho. Paz e luz em todos nós. Gratidão eterna.